Aí, gurizada. Fincando a testa na câmera aqui, né? Só pra ficar mais show. Vocês não vão esbarrar. Bom som? Show de bola. Estou aí, qualquer coisa compartilhem então, gurizada. Hoje vamos para Tiago 3. Galerinha. Deixa eu só achar aqui algumas das notas. Tudo certo, tudo certo. Muito bem, muito bem. Ok. Vamos nessa. Show de bola, show de bola. É isso aí, mais uma live. Estou aí, gurizada. Tiago 3. Devia ter colocado ali no título, né? Esse Tiago 3 dá o que falar. Vamos nessa. Então, Epístola de Tiago. Aqui a gente tem já discutido desde a primeira live se é que é o primeiro Tiago lá, o Tiago Apóstolo, ou se é um outro Tiago, mas hoje o capítulo 3, lá na live da introdução, a Epístola de Tiago, né, a primeira, o capítulo 1, a gente discutiu já sobre isso, né? Ou pelo menos demos alguma pista por onde você possa começar, por onde você possa estudar. Show de bola? Então vamos nessa. Bom, o capítulo 3 de Tiago ele é bem complicado, porque complicado no sentido de que várias coisas já foram faladas, já são faladas no nosso meio, algumas coisas são besteira, literalmente, inventada por homens, mas quando a gente chega a esse capítulo 3 aqui, a gente vê o poder destrutivo das palavras. E aí também vamos perceber, vamos dizer assim, secundariamente, claro que dentro disso a gente vai perceber várias coisas, mas que a sabedoria vem do alto. Lembra que nós já citamos várias vezes, não, acho que se não foi em todos, foi na maioria das lives, para a gente pedir sabedoria? Então, essa sabedoria, ela vem do alto. Pelo menos essa sabedoria aqui que a gente vai conversar hoje. Show de bola? Então, se puderem, compartilhem, perguntem, falem mesmo, né? Procurem ser educados, né? Creio que eu não tenha sido deseducado com ninguém, ou mal educado no caso, né? Então vamos lá. Tiago capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber um maior juízo. Bom, aqui nesse versículo 1, ele já começa a abrir possibilidades para várias coisas que nós podemos conversar. Nesse primeiro versículo, então, ele vai falar justamente dessa categoria de mestres que entra em conflito com os mestres que eram da época de Jesus, que até Jesus diz assim, certa vez, né? Ele fala que eles são sepulcros caiados, enfim, mas tem uma das vezes que a gente encontra nas escrituras é justamente Jesus falando, obedeçam o que eles falam, mas não façam o que eles estão fazendo, porque o que eles estão fazendo não condiz com o que eles falam. E de outras formas, Jesus também acaba falando disso também, né? A pessoa também que ouve a palavra e põe em prática. E essa parte, vamos dizer assim, principalmente em Tiago 3, eu acho muito complicado de colocar em prática. Principalmente porque quando nós nos tornamos mestres, é aquele mestre de 5 minutos, né? É aquele mestre que não estudou, que não sabe o conteúdo, que não sabe, mas quer corrigir. Principalmente por quê? Porque quando a gente fala do não julgais, hoje em dia tem dois polos, né? Um que não julgais, porque eu faço o que eu quero, e o outro que combate isso dizendo, não, então a gente tem que julgar tudo, é isso, é aquilo, enfim, calma. Cada coisa tem o seu sentido, cada coisa já está necessariamente colocada para que nós possamos, vamos dizer assim, através das escrituras, não é meia palavra, não é meio versículo, enfim, nós conseguimos discernir o que as escrituras, o que os apóstolos nos deixaram a princípio de sabedoria, porque eles também estavam corrigindo pessoas assim como nós. E eles também eram pessoas assim como nós. Claro que na característica de apóstolo, nós
e não estou falando desse Tiago necessariamente, mas muitos, por exemplo, do apóstolo Paulo, que ainda se caracterizava, ou pelo menos dizia que era o menor dentre todos, né? Por ter nascido fora de tempo, enfim. Mas quando nós prestamos atenção nas palavras de que hoje nós temos acesso das Escrituras, muitas delas elas vão falar de um tema específico, elas vão tratar de alguma coisa com um certo povo, e nós temos que estar atentos para realmente ver o que essas Escrituras estão falando, o que as Escrituras estão dizendo. Show? Vamos lá então, versículo 2. E agora, aqui, coloca-se inclusive, né, uma questão meio que, se você já virou super crente, sabe aquele crente que não erra, aquele crente que não fala nada, aquele crente que não, tipo, não discute, existe um caminho da paz, mas existe um caminho também da... Qual que é a palavra agora? De você poder fazer alguma coisa e não fazer. Você poder falar alguma coisa e não falar. Então, claro que não somos os dos 5 minutos lá sem estudo, sem fundamento, né? Mas necessariamente nós temos que aprender a conversar com as pessoas, a falar com as pessoas, a discutir com as pessoas. Hoje em dia no nosso meio tem a frase que é futebol, religião e não sei o que, não se discute. Mas se discutisse religião, a gente já poderia estar lá na frente para várias coisas. Justamente por quê? Porque hoje em dia virou-se uma bagunça, todos têm a palavra de Deus, no sentido, não estou falando do acesso à palavra de Deus, mas Deus falou isso, Deus falou aquilo, sendo que às vezes Deus nunca falou aquilo que você está dizendo que Deus falou. Então, muito cuidado. Vamos nessa? Versículo 2, então. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E é engraçado que aqui ele fala o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, em muitas coisas a gente pode, por exemplo, pensar em realmente, nossa, várias coisas que a gente poderia tropeçar. Quando a Escritura geralmente fala em tropeçar, e não estou dizendo que necessariamente é isso aqui, mas lá no capítulo 1 a gente viu alguma coisa, Tiago introduzir sobre a lei da liberdade, enfim. Quando a gente olha para isso, dá para perceber, vamos dizer assim, que necessariamente o exemplo que ele vai dar, ou o que ele vai tirar, ou tentar ensinar para nós, é o tropeço no falar. E não necessariamente outros tipos de tropeço. Não outras coisas necessariamente. E Tiago tinha conhecimento que se é que a gente estava falando da lei, se a gente tropeçasse em um ponto, a gente era culpado de todo o resto. Então, necessariamente, aqui o exemplo, talvez eu acho que o exemplo mais forte que ele pensou nesse momento, ou que ele tenha sido inspirado para escrever isso, foi justamente o tropeço no falar. Ele fala o seguinte: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Aqui ele usa agora ele vai usar um exemplo prático para que, não que necessariamente todos nós entendamos, mas fica fácil achar, vamos dizer assim, uma explicação através de exemplos, né? Então, era isso que muitos, inclusive Paulo, por exemplo, usava exemplos. Só que esses exemplos, eles eram às vezes da época. Então, Marcos usou muitos exemplos, se eu não me engano, mas também a gente acaba vendo outros escritores bíblicos falando sobre esses exemplos. Versículo 3, então, vai falar: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então aqui ele já começa a colocar necessariamente alguns exemplos para que as pessoas possam entender mais na migalhinha, né? Tipo, tá, então vamos dizer assim, a língua, ele falou do falar. Então se eu pudesse falar, eu refrearia todo o corpo, então essa seria o freio que coloca na boca do cavalo, enfim. Então calma lá. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e abatidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então aqui ele coloca outro exemplo para que as pessoas entendessem. Então ele está falando com as pessoas necessariamente. Claro que a gente poderia explorar o contexto, falar sobre a questão seja da criação de cavalos, seja ou que eles tinham conhecimento pelo menos, né?
dos navios, dos barcos, enfim. E ele acaba colocando esses dois exemplos principais e agora ele vai comparar necessariamente com o que ele estava falando. Obviamente, ele vai fazer essa ligação de tudo que ele estava falando. É mais ou menos o que a gente faz no Bíblia Live, né? A gente cita várias coisas aqui e tenta conectar elas para que fique mais facinho a gente entender. Só que claro, né, que como não é um vídeo de 5, 10 minutos, é muito provável que as pessoas vazem, né? Fora que, muito provavelmente também, não agrada aos ouvidos de todos, né? Eu tenho certeza que depois de a gente ler aqui, você vai olhar para o lado e dizer, pois é, aquele irmão lá, ele não refreia a língua, mas você tá beleza, né, alecrim dourado. Vamos nessa. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Olha o que ele está colocando aqui. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Né? Já ouviu o esqueminha do colocar fogo ali um pouquinho até atualmente eu acho que é mais ou menos o que algumas pessoas fizeram, né? Colocavam fogo na floresta lá nas árvores e tal para desmatar, para enfim, várias outras coisas, né? Mas é o ser humaninho, né? Versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Então ele está colocando aqui necessariamente o que seria, vamos dizer assim, esse falar que ele falou lá no versículo 2, né? Então, a conexão do versículo 2 com os demais versículos, claro, mas aqui ele vai explicar o versículo 6, então, o que seria justamente essa questão de tropeçar. Se você está tropeçando, é porque você está incendiando os lugares aí. Mas é mundo de iniquidade, ele coloca aqui. Deixa eu ver se na minha tradução ele está traduzido aqui, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. Eu acho que é na outra versão lá que ele fala um pouquinho diferente, mas vamos seguir mais as originais aqui, né? A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então cuidado, cuidado mais uma vez, principalmente com o que a gente fala. Então a gente pode tropeçar em várias coisas. Uma delas, e a principal que Tiago colocou como exemplo aqui, justamente foi a da língua, né? As palavras em si. E a gente vê outros exemplos também, né, nessa questão do que a língua pode causar, né, do que a nossa fala pode causar em outras partes das escrituras. Mas principalmente acabamos dando ênfase em Tiago 3, porque justamente ele fala da situação e ele explica a situação que pode acontecer de acordo com a tua postura diante disso. Então vamos lá. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, e agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse versículo 9, que esse aí é o que puxa a orelha mesmo. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Quem que bendiz o Senhor e Pai? Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E não fique preso nesse feitos à semelhança de Deus. Pense em você necessariamente, né? Pense nas outras pessoas, nessas pessoas que estão à sua volta, principalmente, e talvez alguns outros que estejam longe, né? É mais ou menos assim que esse veneno age, esse fogo age, né? Acabamos, vamos dizer assim, dizendo, Jesus, tão belo, bonito, te amamos, ó Deus. Aí quando o calo aperta, né? Faz isso na minha vida, faz aquilo. E até quando a gente tenta fazer alguma coisa meio humilde, né? Muda a cabeça daquela pessoa para que me agrade, ou muda a cabeça daquela pessoa para que ela não venha mais fazer essas ações porque só eu tô certo, porque enfim, né? Sem usar como parâmetro a escritura. Entendem? Então com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição.
Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Meus amados irmãos, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? E agora? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então ele lista, vamos dizer assim, vários exemplos, exemplifica, esmiuçida o texto ali, literalmente, as palavras dele, para justamente tentar colocar coisas que não são parte de alguém que diz bem dizer ao Senhor, de alguém que diz profetizar, que é alguém que diz que da nossa palavra saem várias gírias gospels aí e tal, enfim. O contrário, então, não pode ser feito. Amaldiçoar. E eu não estou falando que, então tem esse negócio de maldição, que você fala um negócio e a pessoa fica amaldiçoada para sempre, alguma coisa assim. Não é necessariamente isso. Mas falando das coisas más que são dirigidas aos homens, né? E pensando principalmente nos exemplos que foram citados e de como Tiago aqui ele foi humilde em dizer no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Mas ele disse que como o cara chega a ser perfeito aqui, literalmente, é se não tropeça no falar. Foi o exemplo que ele usou. Claro que agora a gente vai ver uma outra parte que fala sobre a sabedoria, porque a gente tem que ter sabedoria em muitas horas e tem que pedir essa sabedoria, e é o que a gente vem linkando, vamos dizer assim, com os demais Bíblia Lives, se é que eu posso chamar assim, que no capítulo 4 ele também vai falar sobre algumas coisas, principalmente sobre onde se originam as contendas que podem, vamos dizer assim, dar mais ênfase a essa parte da fala, né? Mas no versículo 13, então, a gente acaba vendo, e agora a gente vai ver, né, do versículo 13 ao 18, principalmente, ler juntos aqui, a questão dessa sabedoria. Dessa sabedoria que produz mansidão, dessa sabedoria que quando a pessoa fala para você de uma outra pessoa, no sentido de, supondo dentro da igreja, né, vamos falar sobre eclésia aqui, que é para ser chamado para fora, ou eclesia, né, mas enfim. Quando um líder religioso faz alguma coisa e você acaba vendo e diz, não, mas não pode fazer isso. Ou ele fala alguma coisa tipo de algum irmão em si e você diz, é verdade mesmo, é isso aí, o cara tem que ser jogado no inferno mesmo. Ou alguma coisa nesse sentido, né? Não adianta vir de queridinho do papai aqui, porque eu sei o quão ruim nós somos. Então, vamos lá, vamos continuar. Versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Então, como que a gente pode mostrar que é sábio e inteligente? Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Então, fique bem claro necessariamente essa questão de nem vos glorieis disso e nem mintais contra a verdade. Uma coisa que a gente poderia notar aqui necessariamente, principalmente pela questão da verdade, é o antagonismo disso, que seria o quê? A mentira. E quem seria esse pai da mentira? Não foi só Tiago aqui que escreveu sobre facção, né? Nós vimos inclusive o apóstolo Paulo escrevendo sobre não fazermos facções, né, necessariamente. E eu peço uma reflexão principalmente a justamente essa questão de igrejas, de denominações. Não é interessante essa questão de facções? E você vai dizer, não, Dudu, mas tem pessoas com um coração muito bom, que formaram isso, que fizeram aquilo, que fizeram aquele outro. Mas existem outros que se dizem parte do corpo de Cristo, necessariamente, que acabam tomando atitudes que são totalmente contrárias com o proceder, vamos dizer assim, de uma pessoa que se diz cristã, ou que pelo menos que as suas obras
segundo o seu proceder, revelam que ele é. E aqui no versículo 15 ele fala: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, para dizer que, olha, se você está sentindo no coração aí inveja amargurada, esse sentimento faccioso, mentindo contra a verdade necessariamente, né? E às vezes se gloriando disso, possivelmente, essa não é a sabedoria que vem do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena em misericórdia, de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Como que é a sabedoria que provém lá do alto? Primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E, nossa, nesse versículo 17 aqui a gente poderia ficar a nossa 1 hora que geralmente a gente fica aí. A gente poderia falar de tudo separadamente, né? Qual que seria o sentido da pureza? Qual seria o caminho, por exemplo, que nós poderíamos necessariamente nos dirigirmos mais à pureza? O que é que nos purifica, principalmente, né? Depois a gente tem que ver o que seria esse pacífico. A gente poderia falar, inclusive, da paz que nós devemos ter com todos os homens, mas vamos dizer assim, não sacrificar a verdade nesse sentido, né? Sempre tá buscando necessariamente essa sabedoria que vem do alto, mas que nós não deixemos a nossa fé por causa disso. Ela é tratável, principalmente porque ela pode ser... Deixa eu ver só na minha tradução aqui nessa aqui, no versículo 17. Aqui antes de tratável ele vem indulgente, que pode ser moderado, justamente para que não... Apesar dela ser imparcial lá na frente, ela não é necessariamente algo que seja... não possa ser conversado, até porque as pessoas que necessitam conhecer o Evangelho e as que dizem conhecer e ainda precisam conhecer mais ainda, e nós precisamos, elas precisam de explicação, elas precisam entender isso. E talvez não vai ser de um dia para o outro que elas vão entender o Evangelho assim, rapidão, né? Tratável, justamente porque nós temos que ter essa como é que eu vou dizer, tanto em crescimento, né, numa direção correta que Deus quer que a gente siga, quanto num sentido de que, pera, a gente tem que analisar o que está errado aqui, se é que tem alguma coisa errada aqui. Só que, de plena misericórdia e de bons frutos, ele começa a fugir um pouco do teórico, do pensamento só, e começa a ir caminhando, vamos dizer assim, pelas ações, que foi o que foi apontado lá em cima, né? Mediante condigno proceder as suas obras. Show? Vamos indo lá. Imparcial. Muitos que eu já vi nesse meio gospel aí dos meus queridos amigos têm dito sim, sim, não, não, né? Arrancando o versículo do contexto. E quando se fala em imparcialidade, quer dizer que a gente não vai sacrificar a verdade, que é o que está sendo falado aqui em cima. Não está falando justamente que quem age com essa inveja amargurada, com sentimento faccioso e ainda se gloria disso possivelmente, ele mente contra a verdade. Então, texto, né, às vezes quando a gente vê um pouquinho de teologia bíblica, a gente vê que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Nós nem precisamos tanto ir para outros textos que reforcem isso. Você muito provavelmente já sabe disso. E sem fingimento. Sem fingimento é uma das coisas necessariamente que nós temos que ter essa noção de poxa, é uma relação que eu tenho que ter com a outra pessoa.
essa outra pessoa pode ser que já me fez algum mal, mas necessariamente eu não vou fingir ser amigo dela e continuar com isso aqui, ó. Sentimento de amargura, sentimento faccioso e mentindo contra a verdade. Se você tem um problema sério com alguma pessoa, converse. Qual que vai ser a atitude, vamos dizer assim, dos cristãos, muito provavelmente? Perdão, conversa, e não estamos falando aqui de você virar melhor amigo da pessoa. Estamos falando de você obedecer o mestre, obedecer Jesus. Você vai ter que amar essa pessoa. Ficou complicado agora? Versículo 18 explica pra gente. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, esse famoso costume, né, inclusive que a gente tem de paz do Senhor, paz seja convosco, paz é isso e tal, e a gente vê em outros textos como os pacificadores herdarão isso, aquilo, enfim, que também tenhamos a noção de que esse capítulo 3, apesar de ele ser bem direto, né, ele não tem como a gente questionar, não tem como a gente dizer, não, mas não estava dizendo bem isso, era aquilo, não existe isso nesse capítulo, necessariamente. E aqui fala sobre verdade, aqui fala sobre não tropeçar, aqui fala sobre qual é a sabedoria que vem do alto, qual que é a sabedoria que não vem do alto, e aqui fala o que esses frutos, literalmente, de misericórdia, eles estão produzindo, de justiça. Lembra quando Jesus falou com os fariseus lá e eles disseram que, e ele disse que justamente eles estavam esquecendo de duas coisas do reino, que vocês acabaram de ler aqui nesse capítulo 3, a misericórdia e a justiça. A gente acabou citando, se não me engano, foi uma das lives passadas, essa questão de sobre vocês dão um dízimo disso, daquilo e tal, mas esquecem de coisas que são principais ao reino de Deus, né? Que é misericórdia e justiça. E às vezes quando se fala em justiça, né? Daí vem o grupo do extremismo, né? E quer falar, não, é justiça porque a gente que vai fazer a justiça, a gente que vai declarar, a gente que vai apontar o dedo, a gente que vai não sei o que. Aí só nos resta o quê? Volta no começo do capítulo e lê o capítulo de novo. Vai versículo por versículo, vai fazendo a conexão de versículos, vai acabando, vai olhando isso e, e aí você vai perceber, meu amigo, que essa humildade que parece que Tiago está apontando aqui no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, não é humildade, é realidade. E aí que mora, vamos dizer assim, o cliquezinho que tem que dar na tua cabeça. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser tratáveis, inclusive, com isso. Nós precisamos correr em direção ao Cristo. Então, seja no modo moderado que a gente vai. Se você não estava, se eu não estava, nós vamos começar a tratar disso, né? A gente vai começar a melhorar isso. E não tenho dúvida, não tenha dúvida também, vai ser com a ajuda do Espírito Santo. Não vai ser, por exemplo, assim, Deus, muda minha cabeça para sempre aqui. Não, ele vai te dar oportunidades, inclusive, para que você possa mudar, para que você possa exercer paciência, exercer a misericórdia. E daí sim, né, necessariamente, alguém vai olhar para você, seja do versículo 13 ou não, e aí você vai ter essa noção que você vai poder mostrar em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. É isso aí. Show de bola. Então, esse capítulo 3, ele é bem legal. Ele tem uma conexão muito forte com o capítulo 4, mas não ia dar tempo de a gente fazer o capítulo 4. O capítulo 4 até, ele inclusive tem mais ou menos o mesmo tamanho, né, necessariamente. Mas para que fique um estudo que você consiga pensar, que você consiga ligar algumas coisas, principalmente do restante da escritura, pense, reflita, comente caso discordar, e nós estaremos aí respondendo assim que possível e principalmente analisando muito quais são as nossas atitudes, mas não necessariamente só a do coleguinha do lado, né?
a tua, a minha, refletindo no que eu tenho feito. Eu tenho bendito o Senhor com a mesma boca que eu amaldiçoo os outros? Reflita. Reflita, porque quando a gente percebe que a sabedoria que vem do alto, primeiramente, é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento, nós vemos que estamos semeando o fruto da justiça, promovendo a paz. Então, fique com Deus. Espero que é uma expressão também, necessariamente, né? Mas busque a Ele verdadeiramente. Pesquise principalmente sobre o que nós estamos falando, o que nós falamos hoje. E se tiver algo para discordar, nós vamos estar conversando aí. Show de bola, você não está sozinho. Tivemos todo um acontecido bíblico necessariamente. A cruz, ela estava, vamos dizer assim, né, o sacrifício, o cordeiro, ele estava imolado antes da fundação do mundo. E pode ter certeza que assim como surgiu algumas dúvidas para você, também surgiram para mim um dia, e possivelmente pode ser que surjam, mas a gente pode conferir essa sabedoria que vem lá do lado alto. Show? Um abraço então, Deus abençoe.